nasci em Piracicaba no fim do ano de 1923, no mês de novembro, 30 de novembro. Meus pais eram libaneses, são falecidos os dois. Eram libaneses, vieram do Líbano e já se concentraram lá em Piracicaba e lá ficaram. Ali eles se desenvolveram, produziram muito. Meu pai foi de uma produção ímpar. Ele faleceu muito jovem, com 38 anos. Minha mãe ficou viúva com 35 e éramos 5 filhos. Ela tocou direitinho a vida conosco. Eu estudei lá no curso primário, secundário e escola normal, formação de professores primários. Eu estudei em escola oficial do Estado. Lá era assim, o importante era estudar em escola do governo. A escola estadual era mais importante, era honra a gente entrar numa escola do Estado, né? Então, eu estudei lá, meus irmãos também, minha irmã mais velha, casada, outra era professora, e estudei lá todo esse tempo. Fiz escola normal. Naquela época, o destino da moça era ser professora primária. Naquela época, um ano antes, houve a primeira aluna, a primeira mulher a entrar na escola de agronomia. Surgiu a primeira. Então, naquele tempo não era usual a mulher fazer outro curso que não fosse ser professora, lá no interior. Então, naquela época, eu fiz a escola normal, não fui lecionar no curso primário e me transferi. E fui para Campinas, prestei lá o exame para fazer o curso de pedagogia. Naquele tempo não existia ainda a psicologia. A psicologia existia como uma das disciplinas, um dos grupos de trabalho do curso de pedagogia, que ficava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E era o segundo ano de funcionamento, só tinha acontecido um ano antes. E de lá de Campinas, a minha professora se chamava, nós gostávamos de falar, Madame Peters. Então, a professora descobriu aqui em São Paulo, a professora Noemi da Silveira Rudolph, e a convidou para uma palestra lá em Campinas. E foi para mim a senhora palestra, porque não foi uma simples conferência. Noemi, foi quando eu conheci Noemi e fiquei, não digo adorando, mas eu passava tapete para ela pisar em cima. Ela chega para essa conferência, mas chega com um grupão de alunos, moços. Eu pensei que eram assim, professores, eram todos alunos da faculdade do ano anterior, da primeira turma de curso com ela. Ela dava psicologia educacional no curso de pedagogia. E foi isso. Eu dei meus dados para minha mãe muito esperta, chega em São Paulo, vai para a universidade, com a minha procuração, ela faz minha transferência. E eu fui para a USP, a Universidade de São Paulo, fui para o segundo ano, e lá tive colegas maravilhosos, formidáveis, né? A Idil foi minha colega, a Odete era do ano anterior, Odete e Arrigo eram da primeira turma, Odete e Arrigo, a Idil já da segunda comigo. E foi realmente um curso assim compensador, valeu muito o meu esforço, o esforço de minha mãe e tal. Gostei demais do curso que eu fiz ali em São Paulo. Então eu ficava acompanhando Noemi nas psicoterapias. Eu era observadora dela em terapia de crianças. E enquanto observadora, eu ia ganhando também confiança dela, porque ela passa o cliente dela para mim, o clientezinho, e cuida das famílias, cuida da família dele, mas eu cuidava da criança, fazia psicoterapia. Foi a minha iniciação em psicoterapia infantil, através dela. Bem, mas Noemi
ela era, na ocasião, ela era detentora de atribuições, de autorizações, e ela era conhecida internacionalmente. Ela era representante da Universidade do Chile no Brasil. E como representante da Universidade do Chile, ela dispunha de bolsas de distribuir. As 3 primeiras bolsas que ela distribuiu aqui na universidade, foi na Universidade de São Paulo, e para nós 3, para a Odete, a Idil e eu. Nós 3 fomos para o Chile em 1948. Em janeiro de 1948, lá fomos nós 3 para o Chile. Foi uma grande experiência essa. Prestei um concurso para o magistério secundário e normal em 1949. Mas aí minha vida já estava começando a se regularizar, porque antes era assim um tormento. Nós tínhamos que trabalhar para a manutenção aqui em São Paulo. E no tempo de estudante, eu tinha uma mesada. Não era soberba, mas dava bem a mesada. Minha mãe mandava aqui. Mas, quando eu me formei, então veio aquela ordem lá do interior, né? Um irmão meu influenciou muito isso. Volta para casa, era a ordem. Eu tinha que voltar para o interior. Me formei, estudei, fiz o que eu queria, mas então já tinha que voltar para Piracicaba. E não era o que eu queria. Então, eu entendi que se eu abrisse mão daquela mesada, se eu me sustentasse, eu poderia ficar em São Paulo. Foi então o que eu fiz. Mas eu não consegui, era difícil. Mas eu tinha uma amiga, uma colega, que se defendia também para ficar em São Paulo. Era a Idil. Ela ia para as escolas e ficava na secretaria. E quando faltava um professor, ela ia dar aula no lugar. Então ela disse: Matilde, falta mais do que um professor por dia. Você quer ir? A primeira vaga, aí eu pego, depois vai você. Então acontecia isso, ia para as escolas. Eu me lembro bem disso, não sei se a Idil vai lembrar, mas eu me lembro, faltava o professor, eu ficava torcendo para faltar o segundo, porque eu ia dar a aula. Eu ia dar aula no lugar, eu fazia uma revisão do que o professor tinha dado, e por sinal que fazia muito bem, e eu conduzia os alunos e ganhava aquela aula. Era a maneira da gente garantir a subsistência aqui em São Paulo. E arranjava, em 1948, Noemi me encaminha para o Mackenzie, no Instituto Mackenzie. E lá eu dou aula substituindo a Maria José Aguirre, que era assistente de Noemi e que ia ter um bebê. E a Noemi queria garantir que ela não perdesse aquele bebê, ela já havia perdido um. Então, lá vai a Matilde para o Mackenzie lecionar Psicologia das Relações Humanas. Importantíssima essa experiência. Até hoje eu falo, pratico e ensino Psicologia das Relações Humanas em qualquer das minhas atividades universitárias. Qualquer das minhas. E eu lecionei no Mackenzie, 48, em 1957. Eu deixo o Mackenzie. Eu entendia que se eu fosse para um outro lugar, devia deixar o outro, naquela época, porque eu já tinha 1000 atividades para me manter em São Paulo, né? Então, eu não pegava muitas atividades, porque eu não iria dar conta. Mas eu comecei a trabalhar na Sociedade Pestalozzi, na clínica psicológica da Sociedade Pestalozzi. Eu fazia psicoterapia de crianças lá. E nesse tempo também eu participava, como nós não tínhamos a nossa lei ainda de psicólogos, nós praticávamos na época orientação educacional. E a psicologia ia através da orientação educacional. E nós levamos técnicas psicológicas para o orientador educacional. Depois que tivemos nossa lei, começamos todos a dizer: não, mas isso é função de psicólogo, não é do orientador. Mas aí nós nos lembrávamos, quando não tínhamos a nossa lei, nós fazíamos psicologia através do orientador.
Então, nós nos amansávamos um pouquinho, nos aproximávamos mais e tal, né? E depois de algum tempo, eu recebo um chamado para ir à Universidade Católica. E eu apareço lá, não sabia nem onde era direito, e me encaminham para a reitoria. O reitor, naquela época, era um padre que tinha sido agrônomo formado por Piracicaba. Eu me esqueci o nome dele, Vasconcelos, talvez, não sei. Eu não me lembro, mas deveria me lembrar aí. Então, quem eu encontro na reitoria lá é o Dom Canto Padim, ao lado do reitor. Aí ele me apresenta ao reitor, me explica por que me chamou lá, e o reitor me faz o convite para trabalhar na universidade. Para mim foi uma surpresa muito grande, eu não esperava, isso foi em 56. E foi tudo planejado. Em 57 eu já leciono psicologia social lá, leciono também orientação educacional e faço orientação educacional para um grupo que ficou constituindo o grupo de orientação. Então, recebendo clientes de fora para a orientação educacional através desse grupo. E, ao mesmo tempo, a clínica se abrindo, a clínica psicológica, eu passei a trabalhar na clínica também, na clínica de psicologia lá. Isso foi em 56. Mas antes disso, eu tive uma experiência muito interessante e predestinada, vamos dizer assim. Essa experiência me serviu de encaminhamento para a atividade de psicologia em hospital. E quando cheguei lá na ortopedia, era para ver crianças que tinham feito cirurgia de coluna, já estavam engessadas, estavam se atirando das camas, caíam assim no chão, quebrava gesso e estragava o trabalho dos médicos, né? O trabalho deles, as crianças se prejudicavam e eles queriam o atendimento para aquelas, queriam que se visse, e chamaram um psiquiatra, né? E o psiquiatra me mandou lá no lugar dele. Ele tinha lá os motivos dele. Então, cheguei ao hospital, vendo a situação, eu peço para falar com enfermeiras, falando com enfermeiras, falo com os médicos e dali peço para falar com os pais. E então a minha relação com mães fica já definida em hospital, né? É impossível trabalhar com crianças em hospital sem lidar com mães, sem trabalhar com mães. Mas o que eu não sabia, não podia antever, era o que aconteceria no futuro. Em 1957, eu sou chamada ao hospital. Eu não conhecia ninguém ali. Eu sou chamada na diretoria da Clínica Ortopédica e Traumatológica e o diretor era o professor Godoy Moreira. Eu fiquei esperando na sala de espera porque ele queria falar comigo. E eu não sabia o que aquele homem queria comigo. Sabia que ele era um importantão. Na época era assim, era quase Deus. Quer dizer, para mim que era de fora, aquele importantão. Então, para falar com ele, eu esperei. Quando sai quem estava lá dentro, e eu sou chamada a entrar, ele, a senhora é fulana de tal, sou, a senhora... Então, vem comigo. Eu nem fiquei na sala dele. Eu fui com ele. E ele me leva a um quarto onde está uma paciente e diz, me apresenta para a moça e esta será a primeira cliente do Instituto Nacional de Reabilitação daqui que a ONU está supervisionando aqui no Hospital das Clínicas. Esta é fulana de tal, assim, assim. E eu fiquei sabendo ali que aquela moça tinha sofrido um acidente de avião e estava paraplégica. E o que o professor estava querendo é que eu pediu ali mesmo que eu voltasse para vê-la. E o que ele me pede? Uma avaliação da moça. Mas ele não dizia o que ele queria de mim. Ele estava interessante, porque ele
convidou para uma entrevista, mas já estava dando ordens, me falando para fazer. E por que é que eu não dizia não? Porque eu não queria não, eu acho que eu queria sim mesmo. Eu estava querendo ver o que era aquilo, para onde eu ia. Eu não sabia bem para onde eu ia indo, mas estava gostando de ir. E ali eu fui apresentada para a equipe de reabilitação. Era uma equipe que havia assim, um membro do exterior e um brasileiro ao lado. Então, assim, havia o técnico da Dinamarca, da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, havia um especialista para cegos dos Estados Unidos. Da Inglaterra, o médico o Mr. Assange dos Estados Unidos. Na Inglaterra, Dr. Smith era técnico de organização geral, conduta. Tinha uma terapeuta ocupacional do Canadá, tinha um técnico de prótese lá de um outro país, Dinamarca, uma fisioterapeuta da Suécia, e assim todo mundo. Mas também tinha um brasileiro que tinha estudado fora, nos Estados Unidos. Inclusive assistente social, duas assistentes sociais, uma para serviço social e outra que fazia orientação, como eles diziam naquele tempo, eles falavam vocational counseling, não falavam ainda em português. Depois me perguntaram que tradução eles deveriam dar para isto, né? Na época, a preocupação minha de jovem naquele tempo era, mas como, assistente social que vai fazer isso, né? Por dentro, por fora não falava nada, porque eles que estavam trazendo aquele serviço para cá. Com o tempo, a assistente social passou essa função para o psicólogo, para mim. Trouxe todos os livros dela e me deu, e ficaram lá no hospital, depois não sei para onde foram. Mas eu me orgulhava de ter aqueles livros que a assistente social tinha me dado. Foi grande a minha atividade na Sociedade de Psicologia de São Paulo. Ali eu ocupei vários cargos. Eu fui tesoureira, fui chefe de grupos de trabalho e fui presidente também. Como presidente, uma das atividades principais que eu tive foi promover. Foram duas grandes atividades. Uma delas foi promover um curso de terapia corporal. Introduzi o Sandor oficialmente no meio dos psicólogos, promovendo um curso com ele à frente. O Sandor, pela atividade corporal, tinha sua equipe de trabalho e fiz um curso com ele e toda a equipe ali. Depois publicamos no Boletim da Sociedade de Psicologia de São Paulo todo o curso. Foi uma grande coisa. Então, essa foi a grande atividade ali. A outra, olha eu falando duas, são três grandes atividades. A segunda grande atividade que eu tive na sociedade foi a criação do sindicato dos psicólogos. Eu recebia muitas consultas, e eram consultas legais, eu dizia, mas isso não é função da Sociedade de Psicologia de São Paulo, é a sociedade científica. Então, havia sindicato disso, sindicato daquilo, eu botei na cabeça que tínhamos que ter um sindicato. Mas eu não queria ser sindicalista no sentido de ser líder, porque não era. Eu via que precisava, mas não queria que fosse eu. Então eu começo a procurar no meio dos psicólogos quem toparia, quem concordaria comigo de ir por esse caminho. E quem concordou e aceitou quando eu convidei foi o Oswaldo de Barros. Então nós começamos. Primeiro tivemos que criar a Associação Brasileira Associação Profissional de Psicólogos. Tinha que ser primeiro uma associação assim. Depois que, se tivéssemos tantos % dos números dos psicólogos inscritos no conselho, então fundaríamos o sindicato, passaria a ser sindicato. E a terceira grande atividade que eu tive lá na Sociedade de Psicologia de São Paulo
foi combate em favor da nossa lei. Em 1958, os deputados federais entram com um projeto de lei. Era um deputado que não me vem aqui agora, mas enfim, ele entra com este projeto. É um projeto que é atividade psicológica, era para o médico psiquiatra, e o psicólogo seria, resumindo tudo, um auxiliar médico, faria os estudos psicológicos através de testes e apresentava os seus estudos para o médico, e a entrevista final era feita através do médico. Isso nos deixou chocadíssimos, porque nós, um grande grupo ali, já estava funcionando como psicólogo clínico. Nós fazíamos não só estudo psicológico, através de provas psicológicas, e éramos responsáveis pela orientação, como fazíamos psicoterapia, e era o meu caso. Já era prática, fazia psicoterapia supervisionada pela Noemi, pela Lígia e pela Virgínia, naquela época. Virgínia Bicudo, Lígia Amaral. E também estava lá a Judite Andreucci. Era o nosso grupo ali. Fizemos, então, rapidamente, um curso de formação de psicólogos no SEDES e depois um curso de formação de psicólogos na USP também, com o Durval Marcondes, um curso de 2 ou 3 anos, não sei, mas eu me inscrevi, nós nos inscrevemos nesses cursos para sermos... e éramos então chamados psicólogos, né? Psicologistas na época, era assim que eram chamados psicólogos, mas nós éramos muito combativos. Nós encarregamos a Carolina Martuccelli e a Odete Lourenção para fazer a redação, resumirem para nós todas, escreverem, passarem a limpo para nós todas as propostas de emendas para esse projeto. E tínhamos no Rio de Janeiro uma psicóloga, Elisa Veloso, que era amiga de uma psicanalista que era casada com um deputado federal. Então, esse deputado trabalha de um tal modo que consegue transformar, consegue fazer um outro projeto. Em vez de ele falar, as propostas são tais que eu organizei um outro projeto. E ele vai para o médico, e para os médicos, junto aos deputados que apresentavam, o deputado que apresentava o projeto dos médicos, e mostra o nosso. Eles concordam em retirar aquele, ficaram o nosso, desde que nós retirássemos de lá a atribuição de ser psicoterapeuta para o psicólogo. Aí nós, aqui na sociedade, e a sugestão foi minha, isso eu tenho que falar, eu falei, por que então não colocar solução de problemas de ajustamento? Não é psicoterapia, mas claro que é também, né? Mas tirava a palavra psicoterapia. E os médicos aceitaram, o projetor, o médico apresentador lá do projeto dos médicos concordou, e lá foi o nosso projeto para o Senado. Assim, foi assim que a gente teve depois. Tivemos o primeiro curso de psicologia, começou na USP, eles nem esperaram a lei, começaram já um ano antes, ou 2, não sei, mas na USP a lei saiu em 1962, a nossa lei, e em 63 já tínhamos aberto na PUC o curso de psicólogo.